Hoje, vamos acompanhar a parte 3 desse manhwa. Então se você está gostando dessa história, não esquece de me apoiar com o seu like. Depois do nosso protagonista sentir que algo poderia ter acontecido com Shinji, ele se despede da bela donzela. Em seguida ele faz uma ligação para o Awa, dizendo que provavelmente ela poderia estar em perigo e gostaria que ela rastreasse o telefone dela e enviasse a localização para ele. Depois de falar com o Awa, ele liga para Zayu, que era o cara da casa de leilão de antes. Quando o protagonista diz que precisava da ajuda dele e precisava de um carro, rapidamente Zayu pergunta onde ele estava, pois iria buscá-lo, finalizando assim as atividades da casa de leilão imediatamente para que pudesse ir ao resgate de seu amigo. Logo vemos os dois em uma bela Lamborghini, e Shu mostra que a localização de Shinji tinha mudado, mas é claro que com um carro daquele isso não seria problemas para Zayu. Em certo momento eles acabaram se aproximando de uma van, e Shu usa sua habilidade para conseguir ver o que estava na parte de trás do veículo, encontrando assim a divina dama apagada. Zayu, ao perceber que esse era o carro que eles estavam buscando, decide entrar na frente da van, fazendo assim com que eles acabassem batendo em uma árvore e finalmente saíssem do veículo. Porém o que eles não estavam esperando era que nosso protagonista estava com a espada na mão já para poder apagar eles. Os bandidos até tentaram fazer alguma coisa usando suas armas, porém Shu sequer deu tempo para que eles pudessem pensar, e rapidamente acaba com eles. Após isso ele decide abrir a van para poder recuperar Shinji, porém inesperadamente ele acabou sendo atacado. Das chamas acaba surgindo dois irmãos, que estavam ali para impedir que nosso protagonista levasse a bela senhorita. Ao perceber que a habilidade que eles possuíam não era qualquer pessoa naquele mundo que tinha, ele se pergunta se existia mais alguém além dele que praticasse artes marciais antigas. Um dos irmãos pergunta para Shu se ele gostaria de se juntar a eles, já que ele tinha boas habilidades e ainda era jovem. Porém nosso protagonista acabou lançando um comentário que deixou os jovens de antes relativamente ofendidos pelo visto, até porque o mais novo estava perdendo a paciência e não via a hora de tentar acabar com o nosso protagonista. Como sempre, Shu continuou jogando lenha na fogueira, provocando os irmãos ainda mais, e dessa vez o irmão mais nervoso acabou não se segurando e decide finalmente atacar Shu. Porém para surpresa dele, ele conseguiu defender o ataque com facilidade usando sua espada, e como se isso ainda não fosse suficiente, ele fez com que a lança do bandido acabasse ficando rachada no meio. Sem perder tempo, nosso protagonista parte para cima dele novamente, mas dessa vez fazendo com que sua lança se quebrasse pela metade de uma vez por todas, finalizando o serviço de antes. Dessa vez com as mãos vazias, o jovem tenta derrotar Shu ainda assim, porém dessa vez ele acabou perdendo um membro de seu corpo com facilidade. O irmão mais velho dessa vez foi quem decidiu atacar, porém o irmão dele acabou sendo usado como escudo, para que assim Shu conseguisse se defender. Isso fez com que o jovem irmão usasse tudo o que tinha para poder conseguir derrotar nosso protagonista, mas digamos que isso ainda não foi o suficiente, até porque Shu acabou indo parar atrás dele rapidamente, e com muita facilidade ele conseguiu apagar o bandido de antes também. Com as ameaças eliminadas, ele finalmente conseguiu abrir a porta da van para recuperar a bela donzela, e dentro do veículo ela estava desmaiada ainda. Quando ela desperta, deu para ver que ela estava completamente assustada com tudo o que tinha acontecido antes do sequestro dela. Sem saber o que tinha acontecido ainda, ela pedia para que nosso protagonista fugisse, já que os dois homens que a sequestraram eram muito fortes e ele não podia derrotá-los. Porém Shu dá um abraço nela, a confortando e dizendo que agora tudo estava bem, portanto ela não precisava mais se preocupar. Só quando ela olhou para o lado de fora realmente, foi que ela viu que os dois sequestradores de antes já haviam sido derrotados por ele. E finalmente ela o abraça, com um grande alívio em seu peito por ter sido salva por ele mais uma vez. Após isso ele pergunta se ela sabia quem era que estava por trás disso tudo, e ela responde que possivelmente seria a família Lee, já que a família dela e a família Lee começaram uma guerra oficialmente. Além do mais, eles contratavam taoístas mestres para poder fazer os serviços sujos, e aparentemente eles eram muito poderosos, já que quando a atacaram, ela não teve nem chance de se defender. Em certo momento a bela senhorita acabou dando uma recompensa para nosso protagonista, dizendo que ele era sua estrela da sorte. Além disso, ela pedia para que ele voltasse para casa com ela, já que tinha que dizer sobre o que tinha acabado de acontecer, e também a mãe dela estava buscando uma oportunidade para agradecê-lo há dias, e é claro que após um pedido doce desse, ele não poderia recusar essa oferta. Já na casa dela vemos as líderes da família reunidas para algum tipo de reunião, e o casal de antes chega em seguida para poder explicar o que aconteceu. Quando a mãe de Shinji pede para que eles se sentassem, a irmã dela acaba indo contra essa decisão, e pediu para que eles esperassem. Como ela não conhecia Shu, ela menciona que não era apropriado que estranhos participassem daquela reunião secreta de família, sem mencionar o fato de que ele era um homem, mas logo o protagonista diz que ela poderia relaxar, já que não estava ali para participar de reunião alguma. No
Nos pensamentos da mãe de Shenxi, ela planejava oficializar o matrimônio dele com sua filha, mas após essa atitude isso seria algo inviável pelo visto. Shu logo mostra a elas uma pedra espiritual, dizendo que tinha ido falar sobre cooperação. Quando a irmã, que parecia mais um homem, pega a pedra, percebe que não era uma pedra de qualidade inferior. E quando a chefe da família pega a pedra em suas mãos, começou a sentir uma força interna fluindo através de seu corpo. Além disso, o poder da pedra acabou ficando ainda mais forte pelo visto, fazendo com que ela sentisse um poder antes desconhecido. Após sentir essa amostra, ela pergunta quantas daquelas pedras ele tinha, dizendo que compraria todas as que ele tivesse consigo. Em seguida ele diz que a pedra espiritual não se vendia diretamente. Além do mais, aquele objeto seria leiloado em 2 dias. Portanto, ele daria um preço para elas baseado no valor que ela alcançasse no leilão. Mas a razão por ele ter ido ali realmente era porque ele gostaria de oferecer para elas outra coisa, como amuletos de proteção e elixires que podem aumentar o poder de combate em um curto período de tempo. Quando ele menciona que o aumento era aproximadamente de 30%, rapidamente deu para perceber que a mãe de Shenxi acabou ficando interessada nisso, e já pergunta qual seria o preço. E após explicar algumas outras coisas também para a mãe de sua amiga, a irmã dela pergunta o porquê dele estar ajudando elas dessa forma, mas a resposta dele foi apenas de que Shenxi era sua amiga. Com isso deu para perceber que o coração da bela senhorita acabou ficando derretido, somente pela cara que ela fez. Do lado de fora da mansão vemos os dois reunidos novamente, e ela menciona que no início queria apenas usar ele, mas conforme eles foram pegando amizade, e ele acabou ajudando a família dela, as coisas mudaram. Aparentemente as coisas estavam indo como ele gostaria, já que após os leilões, com a ajuda da família dela, ele tentaria criar um império para ele. Quando nosso protagonista finalmente chega em casa, percebe que tinha uma velha estranha da parte da família da mãe dele em sua casa. Logo a velha estranha se apresenta dizendo que era a tia dele, mas ele não se lembrava de ter familiares em sua vida anterior. Quando ela revela que tinha ido ali na verdade para poder casar ele, Shu acabou pensando que ainda tinha 17 anos, portanto ainda era relativamente cedo para poder casar. Sem perder tempo ele diz que ainda estava estudando, portanto falaria mais sobre isso quando ele terminasse a universidade. Pela reação dela, ela pensava que um homem ir para a universidade era uma completa perca de tempo, e só agora ele se lembrou que naquele mundo eram as mulheres que tinham uma autoridade maior. Quando a estranha pergunta onde estava a irmã dele, a mãe responde que ela estava em casa sem fazer nada, mas pelos sentidos do nosso protagonista, ela estava dormindo nesse exato momento. Em seguida o pai de Shu decide se retirar para que assim elas conversassem a sós, mas ele percebeu que seu pai na verdade estava bem chateado com a visita da escória em sua casa, fazendo assim com que nosso protagonista sentisse vontade de jogar ela no mar, para que assim ela voltasse ao seu habitat natural. Dessa vez a estranha começou a falar mal do pai de Shu, dizendo que sua mãe deveria ter casado com outra pessoa, mas isso foi o limite do que o protagonista poderia aceitar, e dá um belo soco na mesa que tinha ali, assustando tanto sua mãe quanto a escória. A desculpa dele na real era de que tinha um inseto na mesa, o que fez com que a escória de antes finalmente percebesse as coisas que ela estava falando, e pouco tempo depois ela decidiu se retirar, porém cobrando a mãe de Shu que ela precisava dar uma resposta para ela dessa vez, sobre o que ainda não sabemos também. Antes de sair, a hipopótamo disse para que Shu aproveitasse seu último ano na escola, já que em breve provavelmente ele estaria casado, porém ele pergunta por que ele deveria dar ouvidos a um ser como ela, e logo a cara pálida responde que a família arranjaria um casamento para ele com uma mulher rica, para que assim a situação financeira deles melhorasse. Ele então responde que não se vendia fácil, fazendo com que ela ficasse revoltada com a resposta dele. Em seguida ele faz uma pergunta bem diferente para sua tia, perguntando quanto ela poderia pagar por uma perna. No entanto, ela não entendeu muito a pergunta dele e disse para que sua irmã o levasse para o hospital, por causa de seus pensamentos estranhos. Como nosso protagonista não gostou da situação em que ele estava, decide fazer uma ligação para Shenxi, explicando em seguida o que tinha acabado de acontecer com ele. Logo a escória de antes estava aproveitando a noite, e vemos que uma pessoa estava observando do lado de fora da porta. Logo vemos uma garota com outras 2 gorilas no fundo, para poder dar uma lição na hipopótamo de antes, e elas foram enviadas justamente por Shenxi, que não queria perder a chance de ter nosso protagonista para ela. Em seguida, Shu estava meditando, preparando assim os itens que poderiam garantir a segurança das pessoas que eram importantes para ele. Como a situação estava começando a ficar complicada naquela cidade, pelo menos ele ainda tinha um pouco de tempo para poder fazer aqueles artefatos. Em seguida ele decide testar a eficácia deles, e já deu para perceber que estavam funcionando bem pelo visto. Ainda durante a noite nosso protagonista jantava com seus pais normalmente, e logo vemos que os pais dele estavam bem cansados pelo visto, já que só de olhar para os olhos deles já dava para ver isso. Shu, ao ver a situação em que ambos estavam,
decide entregar para eles os amuletos que ele tinha feito recentemente, sendo um para o pai, um para a mãe e o outro para sua irmã. Quando o pai acaba pegando dele, começou a se sentir muito bem somente pelo fato de tocar no amuleto. Já na escola, o protagonista estava bem cansado já que passou a noite toda fazendo os artefatos mágicos. Como ele estava dormindo na sala de aula, uma aluna próxima a ele tenta avisá-lo de que a professora veria e daria uma bronca nele. E por falar nela, logo ela aparece na frente do protagonista, pedindo para que ele fosse resolver o exercício no quadro negro. Um comentário à parte: se eu tivesse uma professora dessa no colégio que eu estudei, eu iria para a escola todo santo dia. Não teria uma falta sequer no ano, só se eu tivesse sido sequestrado ou algo assim. Como Shu não tinha prestado muita atenção na aula por estar dormindo, ele não sabia como resolveria aquele problema. Até que em certo momento ele percebe que o problema no quadro era justamente igual ao que sua colega tinha ensinado ele anteriormente, e com facilidade ele acabou conseguindo finalizar o que sua professora tinha pedido, deixando ela impressionada com isso, fazendo assim com que ela pensasse que ele tinha resolvido aquilo bem rápido até, mesmo sendo apenas um dorminhoco que dormia bastante durante a aula. Mesmo sabendo a matéria, ele não poderia dormir em sala de aula, e ele pensa que em sua vida anterior ele não foi um bom estudante, portanto, se perguntava desde quando sua professora o tratava tão bem. Além disso, ela comenta que a sala de aula precisava de um representante de classe, e deveria ser ele. Quando ele tenta recusar o pedido dela, ela acabou liberando uma aura ameaçadora, que fez com que ele aceitasse imediatamente aquela designação de ser representante de classe. Um tempo depois ele estava preparando um dos artefatos protetores em sala de aula. Descobrimos então que os amuletos mágicos podiam bloquear ataques fatais contra o portador, e o preço médio deles deveriam ser em torno de 30.000 ienes ou mais. Quando o colega dele chega repentinamente, assustando nosso protagonista, infelizmente o amuleto de antes quase explodiu. Enquanto ele tentava recuperar o amuleto, o amigo dele perguntava como ele poderia brincar com fogo em sala de aula. Como aquele amuleto acabou sendo quase desperdiçado, ele decide deixá-lo com seu amigo, porém não era para ele falar para ninguém o que tinha ganho. Como forma de retribuição e agradecimento, o amigo dele acabou dando uma Coca-Cola pela metade para ele, o que fez com que nosso protagonista ficasse revoltado com isso. O jovem então menciona que tinha algo para dizer para Shu. Basicamente, em alguns dias aconteceria um festival esportivo, e pergunta se ele gostaria de participar, já que tinha vencido Tanzia no basquete, mas ele acabou recusando o convite. No entanto, após um pouco de insistência do gordinho de antes, ele acabou conseguindo fazer com que Shu aceitasse participar dos jogos. Pouco tempo depois, uma garota com aparência relativamente atraente chega em seguida, chamada Lin Van. Essa garota era a estrela da escola, e ela estava ali justamente para falar com Shu. Logo ela menciona que os amigos deles do fundamental fariam uma reunião, e no final ela diz que ele deveria ir também, já que se ele não fosse seria bem chato. Ele acabou aceitando participar, e logo pergunta quando seria. Ela responde que seria no dia seguinte, e entraria em contato com ele para passar mais detalhes sobre. Além do convite, ela ainda diz que via ele cada vez melhor, provavelmente se referindo à aparência dele. Sendo assim, não era à toa que Tanzian se preocupava tanto com ele. Quando ela finalmente sai da sala de aula, ele se pergunta desde quando que ela se atrevia a tocar nele. O gordinho então estava surpreso com a proximidade dele da garota de antes, e para ele pelo visto ela era algum tipo de deusa ou alguma coisa assim. Mas como Shu estava ocupado demais e tinha outras coisas para poder fazer, logo ele se despede de seu amigo. Na sala de aula da Divina Dama, ela estava tendo dificuldades com algumas tarefas pelo visto, e de repente nosso protagonista chega para poder ajudar ela. Pela carinha dela, já deu para ver que ela estava com muita vergonha, mas ainda assim aceitaria de bom grado se ele pudesse ajudá-la. E como aquele era o mesmo problema que ele tinha resolvido anteriormente em sua sala de aula, ele decidiu ensiná-la. Enquanto ele ensinava a Divina Dama, deu para ver que eles acabaram chamando bastante atenção pelo visto, já que até se formou uma roda de alunos ao redor para ver os dois. Como o método dele de ensinar era relativamente fácil de entender, foi mais fácil para ela aprender assim. Em seguida ele pega nas mãos da bela donzela, para que ela assim o seguisse. Afinal, ele tinha algo que precisava contar somente para ela. Quando eles estavam finalmente a sós, ele responde que aquilo era um presente para ela, portanto se ela usasse ela estaria segura. Quando a Divina Dama percebe que aquele pingente não era nada fácil de se conseguir, diz que não poderia aceitar algo tão caro assim. Porém ele responde dizendo que aquele pingente na verdade tinha a função de proteger e fazer com que ela ficasse segura, e pediu para que ela confiasse nele. Com isso ela acabou aceitando o presente dele com muita felicidade em seu coração. Na hora de ir embora ele já tinha preparado em média uns 30 amuletos de proteção, e pensava que ainda naquele dia precisava ir visitar Shinshi para ver quanto poderia oferecer para a família dela. O amigo dele pergunta se eles poderiam sair naquela noite, e quando Shu pergunta para onde especificamente,
Ele apenas dizia que era um local muito bonito e emocionante. Porém, como ele tinha outras prioridades antes, ele não pôde aceitar o pedido de seu colega de classe. Na casa da bela donzela, ele acabou sendo recepcionado por ela com um grande abraço, e ela dava graças por ele finalmente ter chego, já que há tempos eles estavam esperando por ele. Quando ela sentiu o cheiro de outra mulher nele, começa a perguntar se ele estava saindo com outra garota, mas ele tenta disfarçar dizendo que isso era coisa da cabeça dela, e que eles tinham coisas para fazer agora. Ele então entrega o mesmo pingente para ela também, dizendo que ela não precisava pagar por ele. Antes que ela pudesse perguntar o que era aquilo, ele joga uma lata contra ela, fazendo com que o poder do amuleto fosse ativado imediatamente. Só então ele responde que aquilo na verdade era para defesa pessoal dela, e ele ativaria automaticamente quando ela estivesse em perigo. Completamente feliz com o presente que tinha ganho dele, dá um grande abraço no nosso protagonista. Porém ainda disse para ele que se ela soubesse que ele estava saindo com outra garota, ele poderia perder algo muito importante para ele. Eu imagino que já deu para entender o que de importante ele acabaria perdendo, mas após essa ameaça, ele apenas diz que tinha algumas coisas para fazer, portanto precisava ir, porém voltaria em alguns dias. Um tempo depois ele foi fazer uma visita no apartamento de Oa, e ao ver que ela possivelmente estava tendo algum pesadelo, ele decide se aproximar dela, porém logo ela acorda percebendo que ele tinha ido fazer uma visita para ela. Em seguida ela o abraça chorando, dizendo que tinha sonhado com a mãe dela novamente. Logo ela pergunta se ele não iria abandonar ela, igual sua mãe tinha feito. Como ele não sabia se um dia voltaria para seu antigo mundo, conforta a pequena senhorita, dizendo que não faria isso com ela. Mais tarde no mesmo dia, já estava na hora de ir embora, do contrário seu pai acabaria dando uma bela bronca nele. Mas antes disso, ele percebe algo no computador, e ao olhar mais de perto descobre que eram informações sobre algumas famílias de artes marciais antigas. Como ela o ajudou bastante coletando bastante informações, ele deixou um pingente com ela também. Além do mais, ele não queria que nada de ruim acontecesse com ela, e em seguida dá um beijo de despedida na pequena donzela. Já no caminho de volta para casa ele fez uma ligação para seu pai, que logo dizia que mandaria sua mãe ir buscá-lo em breve. Quando ele passou sua localização para seu velho, rapidamente a mãe dele acabou chegando. Em seguida ela acaba perguntando onde é que ele tinha ido, já que ele estava com um cheiro feminino. Como desculpa, ele inventa que estava na festa de um colega, portanto lá tinha muitas pessoas, mas nos pensamentos dele claramente não era isso. Logo ela diz que ele precisava tomar cuidado, já que não era bom que ele andasse por aí sozinho, ainda mais com uma mulher. Quando o protagonista pergunta se ela não tinha parado de fazer fumaça, ela responde que na verdade era somente para afastar o cheiro feminino dele, já que o pai dele com certeza entenderia errado e deixaria ele de castigo. Em seguida ele recebe uma notificação em seu celular, dizendo que o amuleto dele tinha sido vendido no leilão por 1.200.000. Com isso ele poderia ficar rico naquele mundo com os conhecimentos dele do mundo das fadas. Um tempo depois ele manda uma mensagem para Zayu, dizendo que tinha algo para entregar para ele, e pergunta quando ele estava livre, e ele responde que estava livre no atual momento, sem fazer nada. Quando os dois finalmente se encontraram, nosso protagonista entrega para Zayu o pingente que ele tinha dado às outras pessoas que eram importantes para ele também. Admirado com aquilo, ele chegou à conclusão de que aquele pingente valia em média mais do que 10 milhões. Shu então diz para ele tomar cuidado, e já que ele sabia exatamente o que era aquilo, o protagonista não precisaria explicar do que se tratava. Zayu percebeu que Shu também tinha feito algumas pesquisas sobre ele, e eles decidem brindar após isso. Um tempo depois ele começa a desabafar com o protagonista, dizendo que era a primeira vez que alguém realmente queria ser amigo dele. Conforme ele foi contando os problemas de seu passado para Shu, em certo momento ele mencionou que os estudantes o olhavam estranho, perguntando também se Shu conhecia esse sentimento horrível, de que para as pessoas do mundo afora, eles nunca seriam o mesmo tipo de pessoa. Mesmo que ele tivesse treinado nos últimos 2 anos, aparentemente as coisas nunca mudariam e ele sempre seria um estranho para a sociedade. O protagonista então responde que não tinha os mesmos problemas que ele, porém não estava muito longe de entender a dor dele, até porque a mãe dele tinha vindo de uma grande família, e a família dela não aceitou o relacionamento dela com seu pai. Portanto, eles fugiram para que pudessem realmente serem felizes um com o outro. Mas ele conta também o que aconteceu recentemente, quando a Hipopótamo tinha dito que ele iria casar com uma mulher que ele sequer conhecia e gostava. Após ouvir isso, Zayu não conseguiu se controlar e caiu na gargalhada após essa notícia repentina. Como ele já estava
bem feliz só pelo fato de Shu estar ali com ele. Eles decidiram aproveitar a noite e falar sobre coisas que não sejam problemáticas para nenhum dos dois. Mais tarde naquela noite, o protagonista estava relativamente cambaleando ao subir as escadas de sua casa, e quando ele estava chegando mais perto acaba encontrando com sua irmã também. Aqui ele quase acabam fazendo com que ela desmaiasse de susto, mas logo pede para que ela fizesse silêncio, para que não acordasse seus pais. Logo que ela se acalma, ela acaba desmaiando nos braços dele, e ele fica sem saber o que fazer agora. Quando ele finalmente conseguiu levar sua irmã para o quarto dela, infelizmente para ele também não estava mais aguentando de tanto sono que estava, e por fim acaba desmaiando. Em seguida ele percebe que sua irmã estava tendo alguns sonhos, e acaba acordando com ela bem em sua frente. Com o susto ele acabou levantando rapidamente, antes que algo pior pudesse acontecer. Sendo assim ele decidiu ficar um pouco longe de bebidas por um tempo. Alguns dias depois nosso protagonista decidiu comprar umas roupas novas, para que assim ele pudesse ir a Carácter para o jantar que ele tinha sido convidado. Já que a roupa já estava garantida, agora era hora dele comprar um carro também, até porque não poderia continuar simplesmente aproveitando a boa vontade de Zayu. Mas no caminho para a loja de carros, Shu acabou encontrando com um antigo colega de classe dele, chamado Zoubu-kun. O garoto então pergunta se Shu iria para a reunião que ele estava organizando naquela noite, e ele responde que sim, além de que tinha sido exatamente a garota que o jovem pirralho gostava, que tinha convidado Shu pessoalmente para a reunião, fazendo assim com que o jovem pirralho saísse dali com uma inveja enorme dele. O protagonista então teve uma lembrança de seu passado, onde basicamente por culpa de mentiras que o jovem de antes inventava sobre ele acabou passando por situações bem complicadas. Sendo assim, ele aproveitaria a oportunidade daquela noite para poder se vingar do garoto mimado que gostava de ser o centro das atenções. Finalmente na loja de carros, a atendente estava apenas entregando a ele carros que atendiam bastante o público feminino, mas logo ele pede por algo mais diferente, algum carro que seja pelo menos um pouco mais masculino, até que finalmente a atendente mostra a ele um Porsche, e ele decide levá-lo para casa. Já durante a noite, ele finalmente estava preparado para poder comparecer ao jantar, e logo que ele entra percebe que aquele local onde as pessoas agiam de formas diferentes não era muito agradável para ele estar, e em seus pensamentos ele apenas dizia para que ele se acostumasse com isso. Porém logo que ele vê a divina dama ali, decide se sentar ao lado dela. Ele pergunta para ela o que aconteceu com a garota que tinha convidado ele, e ela responde que não sabia. Porém como ele tinha aparecido ali vestido diferente, agora o cara mimado de antes vai ter que pagar a comida de todos ali por uma semana. Com isso Shu acabou pensando se o cérebro do garoto não funcionava, até porque ele viu o protagonista saindo com as roupas novas da loja, e ainda assim decidiu apostar. Por falar nele, o garotinho estava com seus colegas no fundo, olhando para Shu com um olhar de quem iria querer aprontar alguma coisa, para poder fazer com que o protagonista saísse do local humilhado de alguma maneira. Se você quer ver a continuação dessa obra, não esquece de fortalecer com o seu like. É sempre uma honra e um privilégio para mim ter sua presença comigo até aqui. Desejo tudo de melhor sempre para você e sua família, e até a próxima.